Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Borrum, também conhecido como um Colorado Paulista. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Muito bem, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, que isso é muito importante para você receber atualizadamente as notificações deste canal no seu smartphone, celular ou tablet. E leia a descrição, porque tem meus demais canais aqui no YouTube e também minhas redes sociais, que eu tô postando conteúdo diariamente nas minhas redes sociais. É academia, é futebol, é filme, é louvor, é música, é tudo misturado, mas eu tô ativo, tá bom? Então bora lá, vamos falar sobre a permanência do Sport Clube Internacional na Série A para o ano de 2026. Ah, bom. Que loucura. O ano do Inter começou de uma maneira que encheu todo mundo de expectativa, né? O Inter vinha de um legado, né? O Inter já tinha uma espinha dorsal do time do Roger Machado do ano de 2024 para só continuar o trabalho do Roger Machado em 2025. Aí o Roger Machado consegue fazer com que o time do Inter ganhasse, né, um título do Campeonato Gaúcho, que era o que a gente não via acontecendo há um bom tempo. E o Roger, fazendo o básico, o arroz com feijão, conseguiu com que ganhasse do Grêmio, por exemplo, na final do Gauchão, o que foi um feito de uma maneira significativa e importantíssima para a história do clube, porque o Grêmio ia continuar, né, vencendo o Campeonato Gaúcho sem maiores dificuldades. O Inter não apresentava nenhuma competitividade pro Grêmio. O Grêmio vencia sem fazer nenhum esforço. E o Roger Machado, cara, fazendo o simples, venceu o Campeonato Gaúcho de maneira invicta, gerando uma expectativa enorme pra torcida colorada, porque há muito tempo o Inter tá numa fila, né, sem ganhar títulos expressivos há muito tempo. Claro, batendo na trave vários anos. Teve vários anos que o Inter ficou ali em terceiro, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, chegou em final de Copa do Brasil, chegou em semifinal da Libertadores, e por aí vai. O Inter ganha o Campeonato Gaúcho, enche todo mundo de expectativa, só que aí começa, né? Começa a queda de rendimento dentro de campo, várias polêmicas e mais polêmicas. E aí tem a parada no meio do ano. E todo mundo fala, bom, agora ou demite o Roger, ou tem que torcer pro Roger arrumar a casinha durante o Super Mundial. Eu, Diogo, era a favor, completamente a favor da demissão do Roger Machado. Eu acho que o Roger Machado é um bom treinador? É. Só que eu acho que ele é muito limitado. E muito por conta de que a escola de técnicos brasileiros é limitada. Tem recursos limitados. Então eu acho que o Roger Machado conseguiu ir até um certo ponto, e a partir desse outro ponto tinha que vir outro treinador. Não sei se um estrangeiro com novas ideias, ou de repente um paizão pra meio que acolher o grupo e continuar o trabalho do Roger, só fazendo uma manutenção com o trabalho do Roger que ele tinha deixado. Só que aí, com a parada, a janela de transferências do Inter não foi boa, a janela do meio de ano, trouxe o Richard, que é inútil, imprestável, assim, com todo respeito ao Richard, mas é um tipo de jogador que não faz sentido algum vestir a camisa do Inter. E eu posso falar aqui outros jogadores. Ronaldo, eu não sei nem por que ele fardava no Juventude, quanto mais no Inter. Ele é muito limitado.
tecnicamente o Ronaldo. É da mesma escola de Santiago Trellis, mesma escola de Ariel, mesma escola, sei lá, quem mais? Jean Dias. Sabe? São contratações inúteis, que só pesam a folha salarial do Inter. Sempre foi assim. Eu sempre parti do pensamento que, se for para trazer um Ronaldo da vida, se for para trazer um Richard da vida, gente, aposta na base. Porque se a sua base não faz um jogador decente o suficiente para jogar pelo menos igual ao Ronaldo ou Richard, fecha a sua base. Não tem sentido algum ter uma base que não produz jogadores melhores ou pelo menos iguais ao Richard e ao Ronaldo. Pelo amor de Deus. Outro inútil, Alan Benítez. Inútil. Pelo amor de Deus. Eu acho assim, eu já vou entrar na linha da reformulação, que pro ano de 2026 tem que ter uma seríssima reformulação. Mas eu entendo que não tem como descartar o time inteiro. Porque se o Inter tivesse dinheiro, eu acho que tinha que sair todo mundo. Um ou outro ali fica. Alan Patrick, né? Porque mesmo ele escolhendo o jogo pra jogar, porque ele escolhe o jogo que ele quer jogar, né? É fato. Ele e o Vitão, porque não tem como segurar o Vitão. É o craque do nosso time, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, então não tem como segurar o Vitão, tá? O resto, mandava tudo embora, tá? Tudo embora. Só que não tem como fazer isso. Então, eu acho que pelo menos o Inter tinha que mandar embora o Ronaldo, o Richard, o Bruno Henrique, porque assim, ele nada, é melhor não ter nada, tá? Eu me perdi aqui. O Alan Benítez também. Esses tem que sair, gente. Tem que sair, é inegociável isso. O Cleiton Sampaio, cara, eu acho que é fraco. Mas pra compor elenco e tudo mais, jogar um jogo ou outro, eu não acho completamente descartável, tá? Então eu ficaria com o Cleiton Sampaio. Eu não acho ele horrível, tá? Os demais jogadores eu acho que dá pra fazer uma manutenção. Traz outros jogadores, ou de repente aposta na base, porque eu acho que esse ano vai ter que apostar, o ano de 2026 vai ter que apostar na base. A gente não vai ter escapatória. Pode ser os caras são ruins, tô nem aí, vai ter que apostar na base. Porque eu não quero mais, eu desejo que o Inter não... Eu queria, assim, é até um pecado falar isso, mas eu desejo que o Inter leve um transfer ban pra evitar de ter que contratar um Richard ou o Ronaldo da vida. É melhor ter um transfer ban do que contratar essas nabas. É muito melhor. Aí vai ser forçado a usar o que tem no elenco, a usar o que tem no clube, que são os ativos, né? Que é a base. Então assim, dito isso, eu acho que com a janela de transferências do Inter do meio de ano sendo horrível a ponto do que foi, o Roger Machado não tinha mais muito o que fazer com o time do Inter. Aí vai lá, demite o Roger Machado e traz o Ramon Dias. Quando traz o Ramon Dias, eu confesso que eu tive uma leve esperança, porque eu gostei do que ele fez pelo Corinthians. Ele, assim, já começou mal, dando inúmeras declarações contestáveis, no mínimo, né, dizendo. E acho que não encaixou o Ramon Dias e o Emiliano Dias no Sport Clube Internacional. E eles conseguiram piorar a situação. Não sei se o problema deles
se era técnico, se eles eram limitados tecnicamente, ou se era questão de ambiente, se eles realmente não deu liga com os jogadores do Inter. Mas eu sei que piorou a situação do Inter. O que era ruim ficou muito pior, a ponto da gente disputar para escapar de um rebaixamento. Aí vai lá no lúdico, traz o Abel Braga, que aí dispensa comentários. O Abel, se o Inter caísse para a Série B, o Abel não teria nenhuma culpa. Não teria nenhuma culpa. Mas o Inter ter ficado na Série A é mérito total do Abel Braga. Com uma simples gestão de grupo, de elenco, gestão de conflito e todas as gestões possíveis, ele consegue recuperar pelo menos o ânimo do time por um todo, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Eu, assim, tinha entregado contra o São Paulo ali. Falei, gente, já era. Mas que bom que ficou, cara. Que bom, porque eu ia sofrer na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Porque o quanto eu... Cara, quanto eu zoei muita gente durante o ano de 2025 é loucura. É loucura. E eu não tenho... Cara, eu não tenho direito algum de zoar alguma pessoa, futebolisticamente falando. Zero. Mas, se o Inter cai, aí acabou. Aí ia ser pior ainda. E que bom que o Inter não caiu, porque é um alívio imenso, imenso. E minha expectativa agora... Hoje, inclusive, o Paulo Pesolano foi anunciado pelo Sport Clube Internacional e eu acho que esse cara vai ter trabalho. Esse cara vai ter trabalho. Se ele queria um desafio pra vida dele, ele conseguiu. Assim, ele teve um desafio enorme de ter trazido o Cruzeiro pra Série A. Teve um desafio enorme treinando o Real Valladolid. Mas treinar o Sport Clube Internacional em Porto Alegre vai ser difícil. Cara, é impossível algum treinador estrangeiro ter paz trabalhando no Rio Grande do Sul. É impossível. É impossível. Você que não acompanha o futebol gaúcho não tem noção. Eu tenho muitos amigos aqui que são paulistas, cariocas, flamenguistas, corintianos, são paulinos, santistas. Todos falam assim, nossa, Diogo, você exagera muito quando você fala que o Grenal é um dos maiores clássicos do mundo. Não é exagero, cara. Não é exagero. Sério mesmo. De coração. Tô falando aqui sem clubismo algum. Sem clubismo algum. Mas, enfim. O fanatismo do povo do Rio Grande do Sul é muito grande. É muito grande. E eles são, assim... Eu vou falar pelo Inter, tá? Eu não sei muito do Grêmio. Mas a grande parte da torcida do Inter ainda é muito conservadora no quesito futebolístico. Eles acreditam muito no lúdico, acreditam muito no peso da camisa. E é isso, esse lúdico, acreditar na paixão, acreditar na história do clube, é isso que tem feito os torcedores continuarem sendo torcedores. Eu também, eu gosto muito da história do Inter, eu sou apaixonado pela história do Inter, mas eu acho que eu tô começando a me perguntar se eu gosto de sentir dor. Porque torcer pro Inter é gostar de sofrer, cara. É gostar de sofrer. Mas o torcedor do Inter é um povo apaixonado. Então, eu não exagero, eu não estou poupando palavras quando eu falo que o clássico Grenal e as torcidas de Inter e Grêmio são as mais fanáticas, uma das mais fanáticas do mundo. Não acho que eu exagero, de forma alguma. De forma alguma. Tá bom? Então, se você concorda comigo, comenta aí embaixo. Deixe seu like se eu gostei também, se você gostou desse vídeo.
E, por último, e não menos importante, eu quero deixar minha expectativa aqui pro Paulo Pesolano. Cara, dê seu máximo. E se você começar a se destacar no Inter, não largue o Inter para ir para algum clube europeu. E se a seleção uruguaia te querer, ou melhor dizendo, vai ser difícil te segurar, eu sei, mas, cara, se você se entregar pelo clube do Inter, eu tenho certeza que a torcida vai te retribuir. Alguns não, porque o ser humano é ingrato. O ser humano é ingrato, tá? Mas eu sei das qualidades que o Paulo Pesolano tem, sei dos defeitos também, mas eu tô animado, cara. E eu tenho certeza que esse cara, se ele queria uma dor de cabeça pra ele, ele arrumou. Ele arrumou. E pra arrumar essa dor de cabeça, é porque o cara gosta de trabalhar, cara. O cara gosta de trabalhar. Ama o futebol. Porque por dinheiro ele não veio. Por dinheiro, o Inter seria um dos últimos clubes que o Paulo Pesolano viria. Sério mesmo. Porque por dinheiro tem a Arábia. A Arábia contrata qualquer um aí que tiver por aí que tenha 2 vitórias consecutivas. A Arábia tem muito mais dinheiro do que o Inter. A Europa, tem vários clubes medianos aí na Europa que contratam estrangeiro a rodo, sem mal conhecer o estrangeiro. O futebol brasileiro também. Tem outros times brasileiros que têm mais condições financeiras do que o Inter. Mas o Paulo Pesolano veio pro Inter acreditando que pode tirar o Inter dessa situação. E eu, cara, sério mesmo, eu falo aqui, ó. Hoje é dia 18/12 de 2025. Se em 18/12 de 2026 o Inter estiver classificado para Libertadores de maneira direta, para Libertadores de 2027 de maneira direta, eu vou ser um homem feliz. Eu vou ser um homem feliz. Do fundo do meu coração, tá bom? E eu queria muito que, pela primeira vez na história do Inter, um treinador ficasse por mais... Tô brincando. Na história recente do Inter, o treinador ficasse por, pelo menos, tivesse mais continuidade. Mais de 2 anos, pelo menos, do cargo, de maneira regular, positivamente falando. Se isso tudo acontecer, eu vou ser um homem feliz. Tá bom? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo e me siga nas redes sociais, deixa o like se eu gostei, obrigado pela paciência e pela audiência, voltamos semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau!